Agora sim, né? Vamos de forma bem didática e bem clara. Assim, resumindo um pouquinho do que eu entendi até agora, tá? Do melhor formato para você investir de forma, né, consciente, que você realmente potencialize a probabilidade de ganho nos seus investimentos com Bitcoin. Obviamente, né, é um investimento de risco, então pode ser que você siga todas as recomendações do mundo e ainda, né, dê um azar, alguma coisa do tipo. Mas para minimizar esse risco, né, a gestão do risco, né, tão importante aí na gestão de negócios, gestão de segurança da informação, você fazer a gestão de risco dos seus investimentos também. Você escolher a opção de investimento, que seria de curto ou longo prazo, então ou um investimento, né, de você deixar ali e esquecer, ou trade. No caso de um ou de outro, vocês recomendaram o estudo, né? Isso daí eu acho que é o básico, né? Se você realmente quer investir naquilo, você tem que entender mais ou menos como funciona para você as probabilidades de evolução ou não. Então, pelo que vocês falaram, o Ethereum tem uma possibilidade muito grande de aproveitamento, etc. Então é uma moeda que, na teoria, tem um potencial de lucro. Mas nesse momento agora, né, com relação às outras moedas, será que ela pode evoluir ou não? Então, além do estudo, é um acompanhamento meio que contínuo, certo? Aí vocês fazem uma análise estatística de mercado, né? Do que aconteceu. Essa análise estatística é meio que aquelas. Eu já vi alguma coisa do tipo, aquelas análises de gráfico mesmo. Então, assim, depois que sobe tanto, tem uma probabilidade de queda de tanto. É mais ou menos assim? Bom, a gente, assim, tem a análise fundamentalista, né? Que é o estudo e olhar onde você acha que vai ser melhor. Você tem uma análise técnica, que aí é o que você falou, olhar os gráficos e procurar padrão e aí eu investir com base nesse padrão. E você tem o que a gente faz, que é algo mais quantitativo. Que a gente pega toda a base de dados de preço da criptomoeda, a gente pensa numa estratégia, essa estratégia é como se fosse um algoritmo, então a gente tem diversas regras de quando comprar e quando vender. A gente programa essa estratégia nesse banco de dados de preço histórico e a gente vê como a estratégia teria resultado se ela estivesse funcionando desde do início das criptomoedas no passado. E aí, com base nesse resultado, a gente começa a mexer nessa estratégia e aí sim colocar ela ao vivo. Então, a gente, como IAP, a gente não está ali na frente do computador, não é aquele clássico que tá o cara com 3 monitores, vendo vários gráficos e decidindo vende, compra. Não, a gente não faz isso, a gente tem uma inteligência de dados por trás, e aí essa inteligência é transformada num algoritmo de como comprar e como vender. O que a gente muda é tentar otimizar esse algoritmo, mas a gente não está olhando ali no ao vivo e decidindo naquele momento. Né? Para a gente faz mais sentido, a gente acha que dessa forma a gente exclui alguns riscos associados por exemplo, um risco emocional de estar operando na hora, um risco de achar que você está indo bem, mas você não percebeu alguma coisa, algum padrão ali dentro do mercado, então para a gente faz mais sentido. Entendi. E daí é essa inteligência, né, que vocês criaram aí com anos de experiência. Vocês vendem, né, querendo ou não, como uma empresa de investimentos. Então a pessoa que investe com vocês, né, ele não precisa fazer todo esse estudo, não precisa usar toda essa tecnologia, esse algoritmo, vocês meio que fornecem isso para ela. E a probabilidade de rendimento dela vai acabar otimizando muito e minimizando os riscos por justamente essa tecnologia que vocês já criaram, e é isso que tá fazendo vocês crescerem cada vez mais. Que legal. Exato. Não puxando 100% a sardinha pra gente, é claro, né? Mas fazendo aí já um leve jabá, a gente tem... Fica à vontade, é só hora, a gente já tá acabando já. Agora você fica à vontade. A gente falou bastante de teoria, né? Nada mais justo, vocês merecem aí fazer um merchanzinho aí. A gente não... Acho que desde o começo, nossos clientes, você também, sabe que os nossos principais focos nem é 100% em vender, porque para a gente faz muito mais sentido ter alguém do nosso lado, quando eu digo investidor mesmo do nosso lado, que está investindo com a gente, entender mais sobre, porque isso faz a pessoa assimilar melhor e essa volatilidade que tem da própria criptomoeda e as falhas naturais que ocorrem dentro da estratégia, porque ela não é infalível, né, faz com que os nossos clientes hoje entendam com tranquilidade o que está acontecendo. Assim, sendo bem sincero, em todo momento que a gente operou, agora já faz aí praticamente
desde quando o Caio começou a operar, ou melhor, dá para dizer mais da minha experiência, desde quando eu entrei, que eu trabalhei 100% na área comercial, então vendendo para os clientes, falando com eles, conversando com eles, até hoje a gente não tem nenhum cliente que saiu tirou todo o investimento dele reclamando, porque ele falou, não, porque né, vocês não dão resultado, ou vocês são emocionais no que vocês executam, né? Ao contrário disso, todos eles têm consciência clara, inclusive já tive um prazer imenso de vários clientes nossos retirarem o dinheiro porque eles bateram a meta de capital para o sonho deles. Então, eu tenho cliente que sacou dinheiro para comprar carro, eu tenho cliente que sacou dinheiro para comprar apartamento, acredite se quiser. Então, assim, eu já tive de clientes que sacaram dinheiro para conquistar sonhos, entendeu? Então, assim, para a gente faz muito mais sentido isso, até por isso que eu acho que o meu jabá aqui está sendo muito mais voltado do que a gente acredita por trás do que a gente executa e não só dos nossos resultados, porque os nossos resultados, eu acho que eles já falam por conta própria, sabe? Nosso produto com menos risco, que é onde a gente consegue fazer bastante análise de risco, onde a gente consegue controlar bastante o resultado. Nosso resultado mais negativo foi 3% negativo e o nosso acumulado foi 20 e poucos por cento positivo. Tá? Então, assim, isso em 12 meses. Isso eu estou falando do nosso resultado menos agressivo. O nosso resultado mais agressivo hoje entregou na casa de 12 meses 360% de resultado. Tá? Então, assim, 360% de resultado, eu estou te falando de quase quadruplicar o capital que você investir. Então, você investiu R$1.000, vai estar saindo com R$3.600. Tá? Então, aí você pode levar esse racional para qualquer número que você quiser. Então, os resultados eles já falam por conta própria. Então, e é algo real, que se você acompanhar as altas, né, que teve as criptomoedas, se sabe que esses números a gente não tá falando de nada que é fora da realidade dentro desse mercado, né? E assim, pessoal, a gente já tá próximo aí de concluir. Quem tiver mais alguma perguntinha pode mandar aí no chat, tá? Principalmente agora que a gente tá falando realmente de como investir, o que você consegue ter de retorno. Eu vou dar minha experiência sincera como usuário, como investidor, não só como cliente da IAP, porque eu também sou, mas eu também invisto diretamente em Bitcoin, então não tem nada a ver com os caras. E o investimento direto, vou falar primeiro do investimento direto para até diferenciar um pouco. Investimento direto, eu esperei o Bitcoin cair e investi. Esse investimento eu tô pensando em fazer mais a longo prazo. Então eu tô falando experiência de um leigo, tá? Pra vocês pegarem aí. Não tô ensinando nada, não é pra seguir o que eu tô falando, mas um exemplo aí pra vocês fazerem analogia. Então eu investi direto em Bitcoin quando tava em baixa, hoje já subiu bastante dentro do que eu investi, então eu tô ganhando dinheiro. Se eu poderia tirar agora já com lucro, eu vou esperar, porque eu acho que né, dentro de tudo que a gente conversou, aí, né, tem 1h30 de bate-papo, a gente consegue entender que a projeção disso é para crescer bastante. E essa é a expectativa que eu tô seguindo também, obviamente, assumindo o risco, né? Só que daí, dependendo como for, se você comprar no momento que esteja ele meio que inflacionado, pode ser que você vê o Bitcoin caia e você acabe tomando um prejuízo a curto prazo. Mas, sinceramente, se você tiver paciência e esperar a longo prazo, eu acho que provavelmente você recupera isso. Essa é a minha experiência, é o que eu entendi até agora. Eu investi na XRP quando tava em alta, porque todo mundo tava falando, tava divulgando na mídia que era uma moeda e tal. Eu investi pouco, felizmente. Porque eu investi, o negócio afundou logo depois que eu investi. Então, não valeu a pena, por sorte, foi muito pouco. Então, o que eu tô ganhando de lucro no Bitcoin já tá compensando isso. Então, aí eu larguei lá, falei, nem vou pegar de volta, vai que no futuro ela dê um estouro também. Mas também eu coloquei muito pouco, então é um prejuízo que não vai me fazer falta. E eu investi também na Ethereum. Foi mais ou menos na mesma época que eu investi no Bitcoin. E também já cresceu bastante em cima, porque são moedas bem estáveis. Mas assim, não foi coisa absurda, não é um negócio que eu falo, nossa, Deus do céu, dupliquei, tripliquei, nada. Aumentou uma porcentagem, sei lá, se fosse comparado com a poupança, uns 10 anos de... Caramba, eu derrubei meu microfone aqui. Uns 10 anos de poupança, né? Que já é dinheiro bem melhor, né? Em níveis de perspectiva de investimento. Agora eu vou falar da minha experiência na IAP aí com os meninos. Aí muda completamente o jogo, né? Porque eu tô largando lá. Eles utilizam toda essa experiência que eles têm. Deixa eu melhorar minha luz aqui, que também... Acho que caidinha aqui. Eles usam toda essa experiência deles para investir mensalmente de acordo com a realidade do mercado. E aí o legal, que o negócio que eu queria até que você explicasse, porque eles ganham, eles tiram rentabilidade
tanto na venda, desculpa, tanto na alta quanto na baixa. O da baixa, até hoje, vocês já me explicaram, eu não entendo como vocês conseguem tirar dinheiro na baixa. Mas nesses booms de alta aí, eles investiram na hora certa, a gente teve coisa de rendimento de 30% do valor investido limpo. Isso eu acho sensacional, né? Então é algo que eu tô muito feliz, não é à toa que eu trouxe os meninos aqui, né, no podcast nosso aí, que a gente já trouxe tantas pessoas aí de referência de mercado, a gente não ia trazer algum cara aí aventureiro de mercado. Então, então para mim a experiência é super positiva, eu já tô investindo há mais ou menos 1 ano e tive rendimentos muito bons, não vou entrar nem mais no detalhe que eu já entrei, mas aí eu queria que você explicasse, justamente pela inteligência que eles já explicaram aí pra vocês. Eu queria que vocês entrassem nessa perspectiva de como vocês ganham na baixa, que isso até hoje pra mim é confuso. Eu acho que é um dos pontos chaves aí de diferenciais de vocês. Vamos lá. Bom, primeiro é que a gente não opera com a moeda em si, né? A gente opera contratos futuros. Então, hoje a gente utiliza a Binance, né? Então o cliente tem uma conta na Binance, tem uma carteira dele na Binance, e a gente nem, hoje no aplicativo da IAP, a gente nem fica com o dinheiro do cliente, né? O dinheiro fica com ele lá na corretora e nosso sistema só tem a capacidade de conectar, de se plugar com a carteira dele e gerenciar por ele, em vez dele ter que fazer esse trabalho. Mas lá na Binance, você tem as criptomoedas, então o mercado que a gente chama spot, e a gente tem o mercado futuros. Então, o mercado futuro, o que a gente consegue fazer, dentro desse mercado, a gente consegue pegar emprestado do próprio mercado para operar. Então, eu consigo operar com mais dinheiro do que eu tenho, e como eu consigo operar com mais dinheiro do que eu tenho, do mesmo jeito que eu consigo comprar mais do que eu tenho, eu consigo vender mais do que eu tenho. Então, quando eu vendo mais do que eu tenho, uma hora eu preciso comprar de volta para ficar no 0 a 0. Então, tipo, o que eu preciso fazer nesse, que a gente chama de short, né, é vender mais do que eu tenho no momento que eu acho que vai cair o preço, e aí ele caiu, eu espero lá ele estabilizar e eu saio desse movimento comprando de volta e ficando 0 a 0. Então, eu vendi por um preço mais alto e comprei lá embaixo por um preço mais baixo, né? Então, eu ganhei no movimento contrário, né? É meio contraintuitivo, mas assim... Mas funciona. Funciona. Mas resumindo, né? Você vê uma perspectiva de baixo, você vende, mas ainda não caiu, né? Aí depois que você cai, você pega a diferença. Então você vendeu por um preço maior e quando você pega a diferença, você pega quando o valor tá mais baixo. Mais ou menos essa lógica, né? Legal. Tem mais 2 perguntas aí. O André Alencar perguntou: pela Bitcoin ser limitada, não há um momento em que o preço vai estabilizar? Com isso, o trade ainda fica viável? Como é que vocês veem essa perspectiva futura de estabilizando, o trade vai compensar ou não? Posso responder isso aí? Pode ser. Acho que também não tem muito... Para ser bem simples. Já falou um pouco sobre isso. Inclusive, isso pode acontecer, eu não vejo isso nem como um problema, até o contrário, principalmente para o Bitcoin, se a gente analisar que a gente queira que ele seja uma reserva de valor, isso vai ser ótimo para o Bitcoin, tá? E, inclusive, acaba sendo ótimo para o Bitcoin e, em paralelo, acaba sendo ótimo para as criptomoedas. Tá? O sucesso do Bitcoin, ele leva junto com ele todas as outras criptomoedas. E o que a gente executa, que é trade, por exemplo, não obriga a gente a operar só com Bitcoin. Tá? Hoje a gente opera com o Bitcoin porque ele é o que tem o maior volume de transação. Então, assim, para a gente, quando a gente quer comprar, sempre tem alguém vendendo, e quando a gente quer vender, sempre tem alguém comprando. Por quê? Porque tem muita transação sendo executada. Tá? Então, assim, isso pode acontecer sim com o Bitcoin, tá? Eu não vejo como isso impossível, tá? Acho que o Caio também vai acreditar nisso também, tá? Mas isso não significa que a gente está extremamente vinculado a só ao Bitcoin. A gente pode executar trade, por exemplo, com Ethereum, se a gente quiser. A gente pode executar trade com Monero, se a gente quiser. A gente pode executar trade do jeito que no mercado financeiro você pode fazer trade com mini índice dólar, você pode fazer também com mini índice Bovespa, entendeu? Então, assim, você pode executar o trade com qualquer um desses dois, por exemplo. A mesma coisa serve para a gente. Então, sim, a resposta para a pergunta dele pode se tornar inviável, porque a variação vai ser muito pequena, e aí a variação sendo muito pequena, a gente também não consegue calcular com tanta exatidão qual vão ser os momentos melhores de comprar e vender, e aí não tendo essa previsão sobre a estratégia,
pode trazer um resultado que fica muito fora da nossa análise de risco. Então, a estratégia que o Caio monta, que a equipe dele monta, e vai sempre atualizando essa estratégia, é sempre voltado para isso. É para analisar o mercado novo, como que ele está funcionando, como que ele está executando, e se precisa ser feita alguma mudança, ou a estratégia precisa ficar um pouco melhor. Inclusive, o Caio até pode falar melhor que esse resultado de short que a gente teve agora foi derivado de uma atualização da estratégia. Então, ele só foi realmente mais positivo porque a gente mudou uma coisinha. Quando a gente muda pouca coisa, dificilmente a gente precisa fazer grandes movimentações. Tá? Agora, quando muda um pouco mais, acaba sendo um pouco mais complexo, mas também isso vem sempre, talvez até, em um novo produto. Eu acho que, se eu puder complementar, assim, o Bitcoin com certeza vai cair a volatilidade dele, né? A gente que acompanha os gráficos de volatilidade, ele tem uma tendência de queda, mas é uma tendência lenta. Então eu não vejo a volatilidade caindo a um ponto que o Bitcoin vira fica com potencial próximo a uma outra ação ou algum outro investimento. Aí eu vejo um período aí de pelo menos uns 5 anos para 10, com a volatilidade ainda alta. E mesmo assim, quando ela baixar, você tem todas as outras criptomoedas que estão junto com ela que não vão estar no mesmo momento do Bitcoin. Né? O Bitcoin é a criptomoeda com menor volatilidade dentre essas que a gente falou. Então, conforme ela for diminuindo, você pode ir passando para outras. Isso. Além disso, além de você estar fazendo essa escolha por ativos, você está sempre mexendo na estratégia, né, otimizando ela. Hoje a gente faz, em média, 2 testes por semana na estratégia para tentar otimizar ela. Então, são pequenas alterações que a gente faz lá no algoritmo para tentar fazer que ele renda mais ou que ele tenha uma perda menor quando perde. Então, isso também otimiza, né? A gente vai perdendo por um lado da volatilidade e vai ganhando pela otimização da estratégia. Então, acho que essa janela de oportunidade ainda vai demorar uns bons anos ainda para ela se fechar. E estabilizar significa que teve uma aceitação do mercado e tal, que mais pessoas estão utilizando, então provavelmente estabilizar é meio que estabilizar para cima, né? Parar de ter aquela volatilidade de cair, de correr o risco de cair muito, né? Então, como a tendência é cada vez mais pessoas utilizando, mais estável vai ficar, mas conforme mais pessoas utilizando, valoriza a moeda. Então, dificilmente vai estabilizar para baixo, né? Vai estabilizar com um crescimento meio que constante, né? Para mim, quando eu vi a primeira vez sobre criptomoedas, eu fiquei, ao mesmo tempo, assustado e, ao mesmo tempo, também empolgado, porque a tecnologia por trás ela é extremamente inteligente, mas assustado por um lado que a economia, eu não sei como que isso seria aceito ou até quando que isso aí seria seguro bastante.